Olá, herdeiros! Tudo bem com vocês? Meu nome é Corine e eu sou moderadora do grupo da Epic 7 Brasil. E como toda semana eu faço um questionário, uma enquete para vocês sobre o que vocês gostariam que eu traga de conteúdo, esta semana eu estou trazendo em formato de vídeo, mas posteriormente, se Deus quiser, vou trazer em formato de texto para vocês de as maneiras certas de se buildar alguns personagens. Primeiramente, vamos corrigir isso de maneira certa. Eu acredito que não exista uma maneira certa de se buildar algum personagem. Obviamente, você não vai fazer uma Ruelle DPS, ou então, sei lá, um Kral DPS, ou então uma Kizzy tanque de counter. Talvez você faça e fique bom, e a gente ainda não sabe. Mas eu gosto de dizer que não existe fórmula perfeita para cada herói. Alguns funcionam de um jeito, mas aqui, como eu vou dizendo pra vocês, eu vou acabar mostrando como que faz pra saber mais ou menos como que monta com o personagem ou não. Então, falando do tanque. Um escurinho, o que é um tanque? Geralmente, tanque é aquela pessoa que vai mitigar o dano da sua PT inteira. Das pessoas que vocês estão lá jogando, dos heróis que vocês estão jogando, é a pessoa que vai tirar um daninho e não vai impedir vocês de se machucarem muito. Vou explicar na prática. Vamos começar mais pelos tanques comuns, que são os tanques que são cavaleiros. Por exemplo, Corine, peguei um Kratos. O que eu faço com o Kratos? Não tenho ideia do que eu faço com o Kratos. O Kratos, geralmente, você pega e monta ele com 3 coisas: defesa, vida e speed. Os melhores artefatos para um tanque, que é aquela pessoa que vai mitigar o dano, você vai pegar e vai ver que são, geralmente, o Adamant Shield, que ele diminui o dano crítico que todo mundo recebe, então é mais difícil matar os seus personagens, ou o Áureo. O Áureo é o mais comum usado, que o seu tanque ele tem que ter bastante vida e ele vai receber uma parte do dano em função do que todo mundo tomar. Eu não gosto desse artefato. Eu, Corine, muita gente ama. Eu não gosto porque eu acho assim, putz, meu tanque morreu rápido, não faz nada. Mas tem outros que falam, mas é justamente pra isso. Antes o tanque morrer do que o DPS morrer. Então é só jogar qualquer um dos dois? Mais ou menos. Por exemplo, vamos lá no caso do que a gente chama de Trozit. Já tem uma passiva que a pessoa da retaguarda, aquele que fica lá no finalzinho, ele já tem o aura embutido. Então, como ele já tem esse aura embutido, o que é melhor você fazer? Colocar Adamant Shield nele. Eu coloco bastante por Lúcia porque eu gosto mais. Mas é tipo questão de gosto, como eu disse, não tem jeito certo de montar. Mas se você não tem tanque e você tem o Trozit pra buildar, então você coloca defesa, vida e Adamant Shield nele, fica muito bom. Mas por que o seu tem resistência e o seu Kral não tinha? Mas resistência não é muito bom em tanques. Tipo assim, 100 de resistência é o perfeito. Porque daí você não toma provoca de falência Cecília, não toma silence de tesouro e essas xaropice aí que te irrita, sabe? Mas a menos que você coloque ele com 200 de resistência, não é muito bom colocar resistência num tanque, porque a função dele é mitigar o dano. Se você quiser alguém para não tomar os debuffs, você leva outras composições para os heróis. Porém disso, que é Phyllis. A minha, inclusive, tá sem artefato, porque eu uso trombeta nela, eu tava usando para fazer Half Trials. A minha Phyllis, no caso aqui, ela tem 163 de resistência. E eu uso ela contra a ML Lilias e esses heróis que dão uns debuffs, porque ela não toma. Quando ela tá com a vida cheia, ela ganha 60% de resist. É pra, tipo assim, 200 e pouco. E nisso é bom, porque ela limpa os debuffs nas 3. Então, tipo assim, ela é um tanque suporte. Então ela, assim, 1001 utilidades. Eu gosto muito dela. Porque o pessoal tá provocado, tá com problema lá. Não temam, a Phyllis irá salvar vocês. Enfim, tanques em geral, a gente tem pra falar isso. Coloque defesa, coloque vida e coloque 180 até uns 220, por aí. Se você precisa de alguém pra aguentar uma porrada de uma Apocalipse Ave ou alguma coisa assim, leva o estresse, não, porque o estresse não dá certo. A Doris é o melhor que tem pra subtanque pra eles, porque ela recebe muito pouco dano com isso.
E ela é boa de resistência, porque é suporte. Já entrando no tópico dos suportes, é aquele que é melhor você ter uma resistência dele alta, porque ele já tem outras funções, como curar, tirar debuff, por debuff. Então, por exemplo, você não quer ter uma Roelle que também provou que não pode agir. Então é aquilo que para a Roelle é geralmente a Angélica de Luz, que tem Silence, tem essas coisas. Vou pegar minha Roelle que tá logo embaixo de exemplo. Como aqui ela tem 170% de resistência. Tá pouco, toma uns debuff, eu passo um ódio, mas eu coloco isso porque não tem outra coisa pra pôr. E prova de bravura é o melhor pra mim. Tem gente que fala, Water's Origin é muito bom. E é, só que tem uma ressalva. Se a defesa tá muito alta, é muito difícil você tomar um hit grande e isso aqui funcionar. Então, tipo, você só vai tomando hit, e vai morrendo e o negócio acaba nunca nem funcionando, sabe? Então, tome cuidado com isso. Pra mitigação de dano, não só o tanque, mas existem os suportes também. Um deles, que é bom pra mitigar dano, é a Helena. A Helena, na sua passiva, ela diminui dano em área. E o que é muito bom mesmo. Atualmente, ela tá sendo bem usada. Se você tiver uma chance de montar a sua Helena, eu recomendo que você monte a sua Helena, porque ela é muito boa mesmo. Eu gosto dela de counter, porque às vezes o cara dá aquela S3 bonita do Han, ela dá um counter, não toma nada porque ela tá com 224 de resiste, já tira os debuff da galera, dá S3, nossa, vira uma coisa linda, a pessoa morre de raiva. Helena é um counter muito bom caso você tenha problemas com essas coisinhas aí. Os suportes em geral, eles não servem só pra ficar curando, eles servem pra botar, por exemplo, buffs de ataque, buffs de defesa, pra dar uma ajudinha no time, sabe? Colocar só nos TSA, mas pra vocês terem uma ideia da diferença. Por exemplo, essa aqui, a Emília, ela não só cura, tanto que a S2 dela precisa da Soul Burn pra curar. Então ela dá um buff ataque. A função de suporte é isso. Você ganha a cura até, porque alguns não dão cura, a maioria dá, mas alguns não dão, e dá aquela curinha gostosa, mas logo você também dá um buff, um buff ataque no caso. A Rowena, por exemplo, ela ajuda a segurar muito contra SSB, contra Belian, contra até a Lilia ML, contra essas coisinhas chatas que ficam no counter. Se você coloca uma Rain, quer dizer, se você está contra uma Rain ou um Violet, coloca a Rowena, amigo, considera ganho. Vamos então para agora a parte do que eu chamo de pessoal que dá o dano, mas tem um sustain próprio. Vou pegar aqui um cavaleiro que faz isso, que é a Senia. Como que eu sei que alguém tem um sustain próprio? A Senia, por exemplo, ela não crita. Ela não tem chance de crítico. E o equipamento especial dela, você pega e coloca o que, por exemplo, rouba a vida. Quando você usa isso, o que você faz? Você pega e coloca só o ataque, por exemplo, e o resto dos status. O que eu faço quando a pessoa não tem ataque? Você tora vida e defesa. Coloca muita vida e defesa. A Senia, ela tem a propriedade de dar counter, porque na S3 dela ela tem counter. Então, você pode montar ela desse jeito, sabe? Você pode montar ela com uma bota de ataque, um set de speed igual eu fiz, você vai ficar com uma speed bacana, ela não vai ficar tão lenta e ela vai ficar dando counter. E ela também tem a propriedade de, tipo assim, quando alguém errar um crítico nela, você pega e dá um daninho baseado no ataque dela. Então é bem tranquilo de montar personagens assim. Mas aí você pergunta, Corine, mas toda vez que eu for usar um personagem desse jeito, que eu vejo que ele não crita, eu tenho que colocar, tipo, muita vida? Aí você tem que analisar. Vamos pegar um outro caso, que é a tal da Hua Yang. Ela dá dano na S3 baseado na diferença da vida dela pro inimigo. Então, quanto maior a vida do inimigo, menor a vida dela, mais dano ela dá. Então, não compensa você pegar e colocar a vida nela. Só que daí você fala, nossa, mas então ela é papelzinho, ela não tem um sustenzinho próprio? Aí que você se engana. O que você pode fazer com ela? Além dela diminuir os danos de acerto crítico que ela recebe, ela ganha barreira todo turno. Quando tem barreira, o que você faz? Coloca defesa. Se a pessoa tem uma chance, que nem, por exemplo, a cenoura mesmo aqui, ó,
Se ela pega e fica ganhando barreira e barreira e barreira, você coloca defesa, porque a defesa é muito difícil você passar ela. Você tem que ter processo de penetração, o herói já tem que vir com isso. Então, se você não tem a defesa passando ali, você toma muito pouco dano. Por isso que é muito difícil matar uma cenoura, é muito difícil matar ela, porque o pessoal coloca com defesa. E então, quando for assim, quando você vê que alguém ganha muita barreira, você coloca bastante defesa e pouca vida. Só que em casos que você pode pôr vida, opte por colocar vida também. Aí você fala, tá, mas e a Iséria, por exemplo? Ela não crita também, ela é um tipo de pessoa que não crita, como que eu saberia? Ela é aquele tipo assim, põe tudo em ataque, tudo em eficácia e reza pra Deus. Já vi Iséria lenta, já vi Iséria de 280 de speed, mais rápida que o Han, e eu fiquei tipo... Tem de tudo, tudo. Ela... Tem gente que gosta muito de fazer ela tanque. Tem gente que gosta de botar uma defesa e uma vida nela. Eu, particularmente, priorizei outras coisas. Priorizei mais o ataque e a eficácia. Então, o que eu faço? Como que eu sei quando é um personagem que dá dano, mas que ele tem aquele sustain que eu tenho que montar ele mais ou menos brisa? Aí você vê as skills deles. Como sempre, você sempre tem que ver a skill pra saber como montar. No caso, por exemplo, vamos pegar aqui o nosso famoso e queridinho Violet. O Violet, se você colocar ele com bastante vida, é o melhor que você tem pra fazer, porque se você colocar ele com 7 Life Steal, ele já dá counter toda hora. Quase toda hora, no caso. Se tiver alguém de água, então, nossa, você tá lá em cima, só dá counter e counter e counter. Só que aquilo, pra você dar counter, você precisa de ter vida e de ter um pouco de defesa. Ele não precisa de defesa porque ele esquiva. Quando o personagem esquiva, ele não precisa de tanta defesa assim. É bom, mas ele não precisa de tanto. Então, é bom vocês ficarem, tipo, ligados com isso. Se esquiva, se diminui coisa assim, tipo, dano crítico, que recebe essas coisas, é bom você pôr layer defesinha, mas coloca mais vida e mais o saco. Quando eu posso pôr um set de counter no personagem? Quando a S1 dele tem alguma coisa, tipo a da Helena que tira os debuffs, ou a da Roana, que ele te dá uma barreira, então além de dar barreira, ele te dá uma cura. A Mercedes Arquidemônio, ela é boa de counter porque ela tem esse debuff na S1, que ele é bom, depois ele pode trocar S2. Então você tem que analisar primeiro quem é bom de counter com quem tem coisas boas na S1. A Belian é boa de counter. Aí você fala, tá, mas a gente tava falando de pessoas que sobreviviam, que tinham um sustain legal. Você já falou dos que dá pra pôr de counter e de lifesteal. O que mais que tem sustain legal? Alguém que tem sustain, que não precisa de counter, precisa de velocidade. É o Eric, por quê? Porque ele fica furtivo na S2. A Kizzy, ela fica furtiva. O Zahak, ele fica invencível na S3 quando ele usa. Aí você fala, tipo, Corina, então pessoal que tem sustain não precisa só de defesa e vida. Exatamente. Não é todo mundo que tem sustain que precisa de defesa e vida. Geralmente precisa de defesa e vida quem não tem como se defender. Mas quando a pessoa tem como se defender, que é com invencível ou com furtividade, é muito bom isso. Muito bom mesmo. Tá, e quando eu sei aquele que tem que ser muito rápido, o DPS que tem que ser muito rápido, o dano que tem que ser muito rápido, aí você sabe geralmente que são aqueles que tem alguma skill de resetar a skill do outro, tem algum debuff, ou que ele tem maneira de sobreviver o restante da luta. Que é, por exemplo, o caso do Zahak, o caso do Straze, que já eliminam logo de cara, e ele ganha invencível na S3, que nem, por exemplo, a Milin você pode fazer, porque ela ganha esquiva e o buff dela já dá uma esquiva. Você vai fazendo, tipo, esses que são rápidos. A Hwa-Young é um rápido, mais ou menos uns 220 de speed, porque ela ganha imune na S3. Aí você tem que analisar. Eu estou analisando somente com os heróis que eu tenho, mas, obviamente, é pra vocês entenderem em geral da coisa como funciona. Aí você fala, tá, existe alguém que tem que dar, tipo, muito dano e tem que ser lento? A Ren. Eu não tenho ela, mas a Ren. A Ren, tipo, você não precisa pôr speed nela, que ela tem o counter embutido em área, você pode pôr counter nela, você pode pôr penetração nela, você pode pôr chance de crítico nela, você pode pôr imunidade nela, você pode pôr o que você quiser. Aí você pergunta, tipo, tá,
Aí, como é que eu sei quando tem que ser muito rápido? Tipo, 280. Aí você vê as funções. Geralmente, vocês sempre vão saber quem tem que ser muito rápido, porque vocês vão ver muito youtuber streamer fazendo. Mas é geralmente quem tem que começar ou ajudando o seu time ou atrapalhando o time inimigo. No caso da Fera, é os dois. Ela ajuda o seu time e ela atrapalha o time inimigo de um jeito incrível. Aqui, por exemplo, um exemplo é o Peter Sigurd. Tem gente que faz igual eu, mais ou menos rápida com bastante dano. E tem gente que faz ela, tipo assim, com 290 de velocidade, com pouco dano, mas pra buffar os outros com buff ataque. Então você faz como você acha que vai ser mais utilizado, que você vai gostar mais, entendeu? Lembre-se que quando você notar que tem muito debuff que a pessoa dá, que é o principal, você foca em eficácia na pessoa. Não foca em ataque, não foca em dano. Muita gente cometeu esse erro, por exemplo, com a Firetail Tenebre. Quando ela lançou e ela ainda estava em alta, o pessoal tentou deixar ela com dano, com muito dano. E não compensa, porque os multiplicadores dela não são bons e porque a função dela é colocar debuff. Por exemplo, o Arbiter Wieldred que cega na S3, você não se importa muito com colocar eficácia nele, porque o importante dele da S3 não é cegar o inimigo, é matar o inimigo. Tipo, o inimigo morto não te bate, entendeu? Então, geralmente, vocês procurem focar nessas partes, são as melhores. Quando que eu sei que é 3 sets um personagem? Quando ele consegue se sobreviver um pouco, quando ele tem um sustain bom, quando ele ganha barreira, porque ele não precisa ser muito rápido, e quando ele precisa de um dano ok. Geralmente, quando são 3 sets, um pessoal que é tipo o Rimuru, é tipo a Little Queen Charlotte, que os passivos em geral no trailer dão prontidão, a da Little Queen também dá prontidão, o Rimuru ele dá dano, então você precisa colocar penetração, imunidade nele é bom, e a chance de crítico é bom pra ele, porque ele não tem muita chance de crítico, então é sempre bom você pegar e montar uns personagens dessa forma, sabe? O que eu tenho mais pra dizer pra vocês? Você sabe quando tem que pôr eficácia, mas aí você pergunta, por que a sua cenoura não tem tanta eficácia? Porque você tem que saber mais ou menos como vai funcionar o personagem. A cenoura eu fiz assim porque ela acaba muito com os DPS. DPS, você não precisa de muita eficácia para lidar com eles. Então, por exemplo, uma mid Chloe, que tem muita resistência, não vai fazer muita diferença com ela. E ainda mais se não tiver, por exemplo, o artefato do Ray, ou então aqueles artefatos que arrancam o debuff dos aliados. A cenoura ela faz muito bem, porque ela fica batendo e dando, e quem bate nela vai tomando burn, e quem tentar destruir ela vai acontecendo isso. Então, tipo, ela não se prejudica com healers e ela dá bastante dano em DPS em geral. Então você não precisa se importar com isso. A gente já falou quando a gente sabe que precisa de resist, quando a gente sabe que precisa de vida e defesa, quando a gente sabe que precisa de dano. Eu sempre recomendo, leiam bem as skills, porque alguns DPS você tem que ver. Alguns tem alguns bônus nas passivas. Então é bem bom é bom vocês ficarem de olho nessas coisas. Quando sabe quando o injury é bom ou não? Quando a pessoa tem uma chance de ficar atacando em área bastante vezes e tem uma potencial de dano. É o caso da Belona de Praia e da Belian. Pegar e usar sua criatividade na hora de montar um personagem. Você pode montar ele de vários jeitos, ele pode ter vários usos e cada um usa de um jeito. No caso, por exemplo, aqui a Ravi, quando ela tava em alta, o pessoal usava ela de counter ou de speed com bastante dano. A minha eu fiz com dano mediano e coloquei ela com eficácia. Essa eficácia, mais a que ela ganha na passiva, mais essa aqui, eu stunava todos os suportes, eu stunava todos os tanques, eu stunava todos os DPS, eu stunava todo mundo, NS1, NS3, eu stunava todo mundo, então era o jeito que eu adorava jogar. Então você tem que pegar e medir isso, o que você gosta, o que você não gosta, sabe? As minhas considerações pra vocês são essas. Você tem que analisar cada caso pra ver o que é melhor você colocar. Eu acredito que eu tenha esclarecido a maioria das dúvidas, torço pra que sim, no caso, né? Quero que saibam que eu fiz o melhor que eu pude. Vocês podem deixar comentários, podem pedir dúvidas de como montar personagens em si, que a próxima enquete venha, que vocês fiquem contentes. Qualquer coisa, meu privado está aberto. Qualquer dúvida, os comentários também estão. Fiquem todos tranquilos. Um beijo e tenham uma boa collab e um bom fim de semana para vocês, herdeiros.